Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande podermos estar aqui nesta manhã, participando junto com o corpo de Cristo. Glória a Deus. Deste momento tão especial que é o cumprimento da nossa missão. Nós, os irmãos podem sentar-se, não estamos fazendo aqui nada mais, nada menos que a nossa missão. A missão da igreja, ela acontece do batente para fora, do templo, da casa de Deus, né? Na verdade, do templo, porque a casa de Deus mesmo somos nós, né? E a igreja, é responsabilidade da igreja compartilhar o Evangelho de Jesus com as outras pessoas. Jesus, ele deu esta ordem. A igreja, ela está respaldada numa ordenança dada pelo próprio Jesus. Momentos antes de voltar para o Pai, ele reuniu os seus discípulos, aqueles com quem ele conviveu durante cerca de 3 anos e meio no seu ministério, depois que ele iniciou o seu ministério, aos 30 anos. Jesus dedicou tempo para estar com 12 homens com quem ele caminhou junto, pregando o Evangelho. E para onde Jesus ia, levando a mensagem do reino, aqueles homens o acompanhavam, porque, na verdade, Jesus os escolheu para que eles, posteriormente, depois de sua morte e ressurreição, eles se tornassem os primeiros apóstolos, aqueles que iriam reproduzir tudo aquilo que eles receberam em suas vidas, através dos ensinos do seu mestre. Eles iriam reproduzir e compartilhar com outras pessoas. Porque isso é cristianismo, isso é servir a Deus, servir a Jesus. Qualquer pessoa que se oponha à pregação do Evangelho não pode se considerar um cristão. Porque pregar o Evangelho é uma ordem de Jesus. Jesus gastou tempo com seus discípulos ensinando as verdades do reino de Deus, para que depois eles pudessem dar sequência a esta missão. É um privilégio para nós estarmos aqui nesta manhã. É um privilégio para todo ser humano que um dia encontrou-se com Jesus poder compartilhar dessa experiência. Deus poderia muito bem dar essa responsabilidade aos anjos, mas Ele não deu essa responsabilidade a nenhum ser espiritual, do mundo espiritual. Ele deu isso para seres humanos, e isso é muito compreensível. É muito compreensível porque somente seres humanos que são resgatados de uma condição de pecaminosidade, seres humanos que viveram frustrados, que viveram longe, destituídos da presença de Deus, da comunhão com Deus, podem dar testemunho do que representa essa experiência. Os anjos que nunca passaram por uma experiência com pecado, nunca se tornaram pecadores, experientes na prática do pecado, não podem dar testemunho de salvação. Então Deus, Ele chama aqueles que Ele liberta do pecado, aqueles que recebem a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, por meio de Cristo que morreu na cruz, daquela obra que foi realizada lá na cruz. Ele chama essas pessoas para darem um testemunho pessoal, um testemunho evidente, um testemunho verdadeiro do que é realmente essa experiência de salvação, o que é essa experiência com Jesus. E esta é a razão por que nós estamos aqui. O que nos trouxe aqui nessa manhã não foi a religião. Apesar de que a religião tem sido a influenciadora da vida de muitas pessoas, mas não foi a religião que nos trouxe aqui. E é bom que nós até mesmo compreendamos uma coisa, que Deus, Ele não veio trazer ao homem uma religião. Esta nunca foi a intenção de Deus, trazer ao homem uma religião. Até
quando Jesus chegou nesse mundo, o mundo já estava cheio de religiões. Inclusive, quando Jesus chegou nesse mundo, havia um povo que o aguardava aqui. Era um povo que havia recebido uma promessa lá desde o momento em que esse povo, ele passou a existir através de uma promessa que Deus fez a um homem, Abraão. Deus chamou esse homem do meio da sua família. Abraão, ele vivia no meio de uma família de pessoas que adoravam outros deuses. A Bíblia diz que o seu pai, Terá, ele era fabricante de imagens de escultura. Então ele nasceu nesse contexto religioso, né? E ele servia um Deus, né, que não é o Deus criador dos céus e da terra, mas um Deus produto da própria imaginação humana, porque nós precisamos entender uma coisa, que não existe deuses, existe um único Deus, e quando nós pensamos nessa possibilidade de existir algum outro Deus, isso é produto da imaginação humana. Mas Abraão, ele vivia dentro desse contexto, porque ele cresceu dentro dessa cultura religiosa. E essa tem sido a cultura de muitas pessoas. Por exemplo, se você for da Índia agora, você irá descobrir que lá existem milhares de religiões na Índia. E a Índia não está precisando de mais uma religião. A Índia não está precisando que qualquer um de nós vá até lá apresentar para eles mais uma religião. Porque, na verdade, a religião não salva o homem, a humanidade, a Índia, qualquer outro país, qualquer pessoa, na sua individualidade, precisa, na verdade, ter um encontro com o Senhor Jesus e para que possa ter um relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem, Deus não colocou esse homem dentro de uma religião. Deus não construiu um prédio, colocou uma placa nesse prédio e disse para Adão e Eva: agora vocês vão entrar nesse prédio, vão me cultuar dentro dele e vocês agora irão ter uma religião. Não! Deus criou o homem, a Bíblia diz que do pó da terra, e ao criar esse homem, ele sopra dentro dele a vida, e essa vida, ela constitui-se de três elementos importantes: o corpo, a alma e o espírito. Quando Deus cria esse homem, o pó da terra, ele cria o corpo biológico, a parte física, mas ele não tinha vida física. Somente depois que a Bíblia diz que Deus soprou em suas narinas, o homem se tornou uma alma vivente. O que Deus soprou para dentro desse corpo material não foi só a vida para o corpo, a vida biológica. Deus soprou dois elementos. Esses elementos, eles saem do próprio Deus e que tornam esse homem uma alma vivente. A alma e o espírito. A alma, para que esse corpo não seja apenas um corpo com vida, mas um corpo, um ser que tenha inteligência, capacidade de pensar, capacidade de tomar decisões. Esse ser possa ter sentimento, possa sentir emoção, sentir alegria, sentir tristeza. Se relacionar com outros co-iguais e com o Criador, poder ouvir a voz de Deus, poder se relacionar com o mundo físico. Mas isso não seria suficiente, porque este homem seria apenas um homem que poderia tocar apenas no mundo físico e se relacionar com o mundo físico e ter experiências apenas neste mundo físico e não ter nenhum conhecimento sobre a existência de Deus, daquele que o criou. Então, por isso, Deus também o dotou de um espírito. Deus colocou um elemento na formação deste ser humano que o faz transcender, que o faz tocar a eternidade, que o faz ir além de si mesmo e tocar o coração do seu Pai, daquele que o criou. Então veja só que quando Deus cria o homem, Deus não coloca ele numa religião para ter experiência com Deus, não. Deus dota ele de um espírito para que ele possa se comunicar com o mundo espiritual, e isso é o que importa, isso basta. O fato de você ir a uma igreja, a um templo, a um prédio, e você ouvir a palavra de Deus é apenas um detalhe, uma necessidade que nós temos de ir a algum lugar e compartilhar da nossa fé, porque a fé nos foi dada, a experiência com Deus não nos foi dada para viver isoladamente, não. Deus quer que nós sejamos uma família, a sua família, a família da fé, a família espiritual.
Jesus, Deus, quando criou o homem, Ele quis ter muitos filhos. A palavra de Deus diz no princípio, mostra o propósito de Deus com a criação. Façamos o homem, olha só, Deus conversando com quem? Com Ele mesmo, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que ele se multiplique sobre a face da terra e exerça liderança sobre toda a criação. Então Deus criou o homem, olha só o propósito, entenda o que Deus espera de você. O que Deus quer de mim? Talvez você tenha perguntado qual o propósito de Deus para a minha vida. Há muitas pessoas que andam pelas ruas e não sabem qual o propósito da sua vida. Há muitas pessoas que até têm riquezas, mas vivem na depressão, vivem numa angústia, porque não conseguem descobrir um verdadeiro sentido para a sua vida, porque sempre buscam algo a mais e nunca conseguem alcançar isso. Isso me faz entender por que muitas pessoas que se tornam poderosas, ricas, abastadas, elas sempre querem mais. E mesmo aquelas que conseguem chegar no topo da raça humana, no topo do status social, mundial, e que possa bater no peito e dizer: eu sou a pessoa mais poderosa do mundo, essa pessoa, ela também tem um vazio na sua vida. E ela só vai, talvez, ela pode até ignorar isso, porque a fama, o dinheiro traz algum conforto para o homem, mas sabe quando o homem ele se depara com uma triste realidade de que tudo isso não é suficiente? É quando ele chega diante da morte. Ainda que ele diga assim: olha, eu conquistei tudo, eu vou morrer realizado, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa diante da morte poderia dizer assim: eu daria tudo que eu conquistei até aqui para viver mais um segundo, para ter mais alguns momentos de vida com meu filho, com a minha esposa, com a minha família, para fazer algo que eu não fiz. Quem sabe um simples gesto de dizer eu te amo para alguém, ou quem sabe se retratar com alguém que ignorou durante toda a sua vida por causa da sua riqueza, da sua fama e do seu sucesso, porque o homem foi feito para isso. O homem foi feito para a vida e a morte nunca será confortável para ele. Ninguém vai morrer dizendo: oh, que bom que chegou meu dia de morrer. Até nós que conhecemos Jesus, nós enfrentamos a morte não porque queremos ficar num estado de não existência. Nós enfrentamos a morte e não queremos essa experiência, mas na esperança e na fé de que a morte não é o fim da nossa existência, é o passaporte para uma eternidade. E por que eu acredito nisso? Porque eu sou cristão. Se você é, você precisa crer nisso. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver para sempre. Ainda que esteja morto, viverá. E por que eu devo crer nisso? Primeiro, porque você é cristão. E porque se você é cristão, você crê que Jesus ressuscitou. E Paulo ele fala sobre isso, ele diz assim: porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Eu só estou aqui, gastando meu tempo, deixando minha família em casa, para estar aqui, para comunicar a você essas verdades, porque eu creio em Jesus, eu creio nas promessas de Jesus, eu creio que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. É uma verdade absoluta. Sabe por que eu creio que eu vou ressuscitar? Porque nós somos eternos. A maior dificuldade, o maior problema do ser humano é ele não compreender a sua própria essência, ele não compreender a sua própria existência, é ele não compreender do que ele é formado, a sua própria tessitura, a sua própria composição humana. O homem, ele se olha no espelho e ele pensa que ele é só aquele corpo bonito, que ele muitas das vezes até idolatra, ele venera. Não há nenhum problema você se cuidar da sua saúde, mas às vezes o ser humano pensa que ele só é aquilo e ele valoriza tanto aquilo que ele faz tudo para que ele possa ter uma boa aparência física, mas ele vive numa deformidade espiritual. Ele vive diante de Deus, ele está deformado moralmente, espiritualmente, na imagem do espelho da palavra de Deus. Perante esse espelho que é a palavra de Deus, a sua imagem não reflete a imagem de Deus, porque Deus nos criou para
E porque o homem não compreende isso, muitas das vezes ele tenta até acusar Deus de todas as problemáticas que o mundo enfrenta. Se Deus existe porque as pessoas sofrem, se Deus existe porque alguém morre de câncer, se Deus existe porque o meu parente morreu, porque eu perdi o meu pai, porque eu vivo essa vida, porque eu não consigo me libertar das drogas, porque eu não consigo ser feliz, eu vivo frustrado nos meus relacionamentos. A pergunta mais coerente não seria essa. A pergunta mais coerente seria essa: se Deus existe, por que eu não tenho um relacionamento com Ele? Se Deus existe, por que eu não busco conhecê-lo? Então, o grande problema do ser humano é a própria dificuldade que ele tem de se compreender e entender que ele tem dentro dele um espaço que foi criado para Deus habitar. E esse espaço ele é espiritual, porque o espaço físico não pode compor Deus. Ninguém pode colocar Deus dentro de uma redoma de vidro, ninguém pode conter Deus dentro de um prédio. Deus é maior que tudo isso. A Bíblia diz que Ele tem todo o universo nas palmas das suas mãos. Se o universo para a ciência é algo infinito, Deus tem tudo isso nas palmas das suas mãos. Deus não cabe no espaço físico. O universo é pequeno para Ele, porque o universo é constituído de partículas materiais, mas Deus construiu dentro dos seus filhos um universo ilimitado, um universo espiritual, imaterial, o espírito humano. E Deus cabe dentro desse espaço como a mão cabe dentro de uma luva. Quando você vai a um lugar, uma casa de materiais de construção, você pode até não saber o que é uma luva, nunca tenha visto uma luva antes, mas quando você olha para aquele objeto que está à venda lá nessa casa de materiais de construção, e você diz assim: aquilo ali foi criado com certeza para colocar a mão, para proteger a mão, porque tem o formato de uma mão. O homem precisa se perceber e entender que dentro dele existe algo que tem exatamente a capacidade de conter Deus. Deus criou esse espaço para que ele venha habitar o ser humano. Então todo ser humano que ele não tem essa experiência de ter Deus habitando dentro de si mesmo, através do Espírito Santo, ele será sempre um ser humano que estará em busca de algo para preencher esse espaço. Mas como esse espaço ele é maior que o universo, e que cabe esse Deus, tudo que você coloca será frustração, será sempre uma busca onde você não vai alcançar o que você quer, porque só Deus pode completar alguém, só Deus pode dar a plenitude de vida, só Deus pode dar sentido e propósito real e lógico para as nossas vidas. Essa é a grande desilusão do homem. E quando isso aconteceu, porque o homem ele não tem Deus no seu espírito? Às vezes as pessoas elas não entendem, às vezes a gente pensa assim que por causa da religião a nossa experiência com Deus ela é muito religiosa. Aí eu tenho Deus porque eu vou a uma igreja, a um prédio, a uma denominação religiosa. Eu tenho Deus porque simplesmente eu acredito que Ele existe. Satanás também acredita que Deus existe, mas ele não tem relacionamento com Deus. Deus não habita o espírito do nosso inimigo. E ele sabe que Satanás ele conhece mais a Deus, ele tem mais informações sobre Deus do que qualquer um de nós, porque ele habitou um lugar onde a habitação de Deus, ele esteve bem perto do trono de Deus, ele se relacionou por Deus por séculos e mais séculos da sua existência, que também é eterna. Mas ele se afastou da comunhão com Deus porque ele se rebelou contra Deus. Ele achou que por causa de todo o poder que Deus dera a ele, que o fazia ser um ser muito especial, que exerceu uma liderança sobre o exército celestial, ele poderia usar este poder, essa capacidade de liderança e colocar toda a criação angelical contra Deus e assumir o trono de Deus, o lugar de Deus na criação. E quando ele pensou em fazer isso, Deus, pela sua onisciência, a capacidade de saber de todas as coisas antes que elas aconteçam, Ele o baniu do céu juntamente com um terço, diz a Bíblia,
hoje atuam na sociedade com a finalidade de afastar toda a criação humana de Deus, através de engano, através da própria religião. Paulo diz que os últimos dias que antecederiam a segunda vinda de Jesus a esse mundo, para o arrebatamento dos filhos de Deus, esse mundo seria atacado, seria influenciado de forma muito poderosa por espíritos enganadores que iriam usar a própria religião para tentar manipular os seres humanos e mantê-los longe do seu Criador. Esta é a única finalidade de Satanás, é o que ele tem feito e é o que ele tem conseguido fazer na vida de muitas pessoas. Todas as vezes que eu penso que a minha religião é que me salva, eu estou sendo enganado por Satanás. Todas as vezes que eu me desassocio de outras pessoas, porque você traz uma maldição que está incrustada na tua alma, no teu espírito e no teu corpo. O pecado afetou o homem em todas as dimensões da sua vida, destruiu o espírito, o relacionamento com Deus, afetou a sua alma, fragilizou o homem emocionalmente, trouxe a ele desilusões, paixões que descontroladas, que o faz viver uma vida sem regra, uma vida sem controle, uma vida que a Bíblia chama isso de cobiça da carne e soberba da vida. E atingiu seu corpo humano, porque essa escalada do pecado desde a queda, por fim, traz a destruição do corpo, traz a destruição da vida, e é por isso que existem doenças, existem enfermidades, mas no final das contas, o homem quer jogar essa culpa nas costas de Deus, o homem quer culpar Deus. Mas como culpar Deus se o próprio homem se afastou da fonte da vida? Se o homem se desligou daquele que iria manter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sempre saudável por toda a eternidade. Mas Deus não quis que o homem vivesse essa experiência para sempre. Então Deus promete na queda restaurar o homem para que ele volte e possa começar tudo de novo e viva essa nova experiência de um relacionamento com Deus e viva eternamente, porque esse é o propósito de Deus para a vida do homem. E a isso a Bíblia chama de novo nascimento. É isso que é o novo nascimento. Porque quando você vem a esse mundo, você vem como um ser humano, esse mundo nasce numa maternidade, do ventre da sua mãe, você é um ser humano, mas nasce destituído da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão, o homem carrega uma maldição, e a Bíblia diz que esse homem que nasce de Adão, ele traz sobre ele uma condenação. Todo ser humano, ele já tem um veredito de Deus sobre ele, está condenado. Está condenado até que tome consciência da mensagem do Evangelho. É por isso que essa palavra ela se chama Evangelho. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: crede no Evangelho e sereis salvos. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele começou a ter os primeiros contatos com as pessoas e começou a revelar o propósito de estar aqui. Ele fala: claro, essa mensagem era essa que nós estamos pregando aqui. Não poderíamos pregar outra mensagem a não ser aquela que Jesus veio pregar. Jesus disse assim: olha, é chegado o momento, o tempo está cumprido dentro do plano profético, aquilo que Deus planejou lá atrás da queda. Esse é o momento, chegou o momento. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Olha só, Jesus disse: esse é o momento, acabou, esse é o momento de toda a frustração humana, você faz um ponto final na frustração humana. Esse é o momento de reencontro com Deus. Esse é o momento da comunhão ser reatada com o mundo espiritual de Deus. Esse é o momento. Talvez você tenha percebido que este é o momento, e você esteja vivendo em meio a tantas coisas na sua vida, talvez até envolvido com a religião, mas continua angustiado, continua em dúvida, sem saber nada sobre Deus, sem ter certeza da sua salvação. A maioria das pessoas, elas sabem pouco sobre Deus, não tem certeza da sua mesmo sendo religiosas. E as pessoas e a própria religião,
muitas coisas são pecado mesmo, mas muitas das coisas são impostas pela religião. Porque tudo isso que eu falei pode ser feito em outro sentido. Jesus disse assim: olha, amar a Deus, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como vocês amam a si mesmo. E vocês terão cumprido toda a lei de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando você ama a Deus e você está num relacionamento com Ele, a igreja não precisa impor nada para você, o pastor não precisa dizer o que você tem que fazer, porque simplesmente você saberá o que fazer, porque quem guia a sua vida é Deus, quem manda na sua vida é Deus, quem dirige a sua vida é Deus, o mentor da tua história, da tua existência é o teu Pai, é o teu Deus. Olha! Você volta ao princípio, você volta àquilo que Deus planejou. Eu quero que vocês sejam a minha imagem, a minha semelhança. Quem entende isso e vive isso, não precisa estar debaixo de julgo da religião. É por isso que Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Paulo bateu pesado na religião, porque ele também, antes de conhecer Jesus, ele estava numa religião. Ele estava numa religião, eu posso dizer que era melhor naquela época, se assim eu posso dizer, porque aquela era a religião que acreditava em Deus. Ele era judeu, Jesus também foi judeu, mas Jesus não ficou preso a essa estrutura. Jesus entrou nessa estrutura para arrancar as pessoas dessa estrutura. Porque se a religião ela fosse realmente coerente, ela não criava segmentação religiosa, ela não separava pessoas em guetos religiosos. A religião ela traria o homem para uma unidade, para viver a experiência de corpo, a experiência de reino, a experiência de família de Deus. Mas geralmente cada um de nós queremos ficar no nosso espaço. Porque na verdade a religião ela vive uma concorrência. Muitas pessoas não ficam felizes quando vão ali por uma igreja e vem uma igreja que está cheia de pessoas e que não é a sua igreja. Elas olham às vezes aquilo com desprezo, até com certo ciúme, uma rivalidade. Por quê? Porque essas pessoas não compreendem a fé, elas não compreendem o propósito eterno que Deus de fato quer. E nós precisamos hoje de um evangelho puro, genuíno. Nós precisamos hoje de um evangelho que desvende a vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos nos libertar de tudo isso e possamos viver a liberdade em Cristo Jesus. Nós não viemos trazer religião, nós viemos trazer hoje aqui a liberdade em Cristo para você. E essa liberdade, ela começa a partir de uma decisão que o homem precisa tomar. Se ele não tomar essa decisão, ele continuará na religião e estará sujeito a ir passar a eternidade longe de Deus. Essa decisão que o ser humano precisa tomar não é para pertencer a uma religião. É uma decisão de romper com o pecado, romper consigo mesmo, com os seus achismos, com as suas vontades. Porque o homem, quando pecou lá no Éden, ele se afastou de Deus. E ele passou então a viver a sua vida nesta terra, segundo o seu próprio pensamento. Eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu sirvo Deus assim. Eu acho que não é bem assim como aquela pessoa, como esse pastor está falando aí. Aí que alguém esteja falando tudo que está na Bíblia, alguém sempre diz: não, não é assim não. Por quê? Porque o ser humano é tendencioso a guiar a sua vida pela sua mente, é o ego. Todo pecado tem como origem o ego. O egocentrismo é o homem no centro de tudo. A vontade de Deus é que ele volte a ser o eixo que move a tua vida, a tua existência. Isso é tão sério e tão importante para Deus que ele mesmo veio resolver o problema do pecado. Sabe quem morreu na cruz do Calvário? Não foi só o filho da Dona Maria e São José. Um ser humano mortal. Não, foi o Deus eterno que tomou a forma humana e veio se fazer como um de nós para experimentar aquilo que ele não poderia experimentar na sua forma divina. Deus é eterno, Deus não pode morrer, mas ele quis deixar essa condição de eternidade, de autoexistência, e se vestiu de uma roupagem humana e emprestou o ventre de uma mulher para entrar nesse mundo pelo ventre materno, porque essa é a condição de vida do ser humano. O ser humano, ele foi criado para se multiplicar
multiplicar, e o ventre é a forma de trazer uma nova vida neste mundo. Deus usou esses princípios, essa lei do mundo que Ele criou, é uma lei de Deus colocada na natureza. E Ele vem ao mundo através disso. E Ele se revela ao mundo dizendo que Ele é o próprio Deus. Jesus falou isso, que se eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem tem filho tem a vida, quem não tem filho não vai ter a vida. Como um ser humano mortal poderia falar isso? Como um ser humano que não tinha nenhuma condição de vencer a morte, de triunfar sobre a morte, poderia prometer vida eterna se ele mesmo iria sucumbir diante da morte? Sendo descendente de Adão, teria que passar pela morte, porque a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa que o pecado entrou no mundo, então os homens experimentaram a morte, porque se desligaram da fonte da vida. Mas o próprio Deus veio a esse mundo. Ele tomou a forma humana para ser a moeda de pagamento do nosso resgate. E ele veio ao mundo dessa forma porque ele não poderia trazer o pecado original de Adão. Então ele nasce sem o pecado original e se torna um sacrifício, a moeda de resgate no valor certo. Deus criou o homem perfeito, ele só aceitaria o perfeito para morrer. Era os imperfeitos, para que os imperfeitos se tornassem perfeitos novamente. Diante da sua vida, fossem trazidos a glória de volta. Eu não sei se você entende isso, mas essas são as verdades do mundo espiritual, que quando um ser humano entende isso, ele passa a entender que ele é incapaz de alcançar a salvação por méritos humanos. Os únicos méritos que podem nos apresentar diante de Deus não são nossos, são de Cristo. Se você quer ir para o céu, você precisa olhar para a cruz, você precisa repousar na sombra da cruz, você precisa viver debaixo da sombra da cruz, você precisa servir aquele que morreu na cruz por você. Essa é a única verdade, que você não pode achar outra explicação. Essa é a verdade da Bíblia. Então deixe de fugir de Deus, deixe de tentar se salvar sozinho. Não pense que no final vai dar certo, porque você sempre foi uma boa pessoa. Não negligencie o que Jesus fez na cruz por você. Não torne barato o sacrifício de Jesus. Se jogue diante dele e receba ele como seu único e suficiente Salvador. Eu quero encerrar aqui essa mensagem, porque nós poderíamos passar aqui o dia todo falando de Jesus como Salvador. Eita! Porque é gostoso. Se tem uma coisa que eu gosto de falar de Jesus como Salvador, a mensagem que mais eu gosto de pregar é aquela que é o texto áureo da Bíblia, João 3,16, o versículo texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo e se por você todos de tal maneira que deu o seu Filho, aquele que é da mesma essência, deu o seu Filho, aquele que é proveniente dele mesmo. A Bíblia não diz que deu o filho de Maria e de José, não, e deu o seu filho, porque o que é filho, vai ver lá no dicionário, filho é aquele que é proveniente de alguém, é parte da essência de alguém. O filho carrega o DNA do pai. Aquele Cristo que estava na cruz tinha o DNA da divindade. Ele tinha o DNA da divindade, era o próprio Deus feito homem, era o Filho de Deus, era alguém que uma parte da Trindade, uma pessoa da Trindade veio à terra e se fez conhecido entre os homens como Jesus. Esse era o nome pessoal humano dele. Mas como ser divino, ele não tem um nome humano. Como ser divino, ele é o brilho, eu sou. Por isso Jesus sempre dizia: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E toda vez que Jesus falava isso, os judeus pegavam em pedra para matar Jesus, porque eles sabiam porque Jesus estava falando aquilo. Jesus estava se identificando com a divindade, e eles queriam matar Jesus, que estava dizendo que tu és Deus, porque ele era o próprio Deus.
Querido, se Deus se humilhou, se Deus se rebaixou, deixou por um momento a sua forma divina para estar entre nós, seres humanos, experimentar aquilo que só seres humanos podem experimentar, morte física. E Ele fez isso por você e por mim. Quem somos nós para ter um coração duro? Quem somos nós para ser tão duro de coração? Para ficar preso aos nossos achismos, às nossas religiosidades e negar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu digo negar porque nós não negamos só quando nós não acreditamos em Deus. Nós podemos negar quando não aceitamos a forma como Deus, Ele, faz com que essa salvação seja implementada na nossa vida. Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação é para todos, mas que é para que essa salvação seja uma realidade na sua vida. Você precisa fazer uma coisa que Adão fez. Adão fez uma coisa que o colocou distante de Deus. O homem precisa fazer a mesma coisa para se aproximar de Deus novamente. É o mesmo caminho, é a decisão, o poder da decisão. Adão decidiu contrariar a vontade de Deus, ele decidiu fazer diferente do que Deus pediu, e ele foi afastado da presença e passou a viver a independência de Deus. E como eu posso viver agora a dependência? Como eu posso voltar ao relacionamento tomando uma decisão? Isso é bíblico, é bíblico. Diz a palavra de Deus, a saber se na tua boca crê no Senhor Jesus, em teu coração, se com a tua boca confessares e em teu coração creres no Senhor Jesus, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Deus deu ao homem a capacidade de tomar decisões, e Ele está atento para cada ser humano, para aqueles que tomam uma decisão em servir. O que significa isso? Até onde isso vai? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a decisão não é só ter uma religião, tomar a decisão não é acreditar que Deus existe, tomar a decisão é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus todos os dias, é andar do lado de Jesus, é não querer estar no lugar onde Jesus não quer estar, é não estar no ambiente onde não há comunhão com Deus, é não ter prazer no pecado, é entregar o controle da sua vida àquele que é o seu verdadeiro dono. Isso é uma decisão coerente que faz com que aquilo que Jesus fez na cruz se torne uma realidade na sua vida, se transforme numa obra de salvação que te liberta das cadeias do pecado e te dá direito à salvação e à vida eterna. E eu quero encerrar aqui perguntando para você: você quer aceitar Jesus como Salvador? Então vem aqui. Venezuelanos, glória a Deus, Jesus salva os venezuelanos, salva os africanos, salva os muçulmanos, salva todo ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus é o Filho para quê? Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu que se você não crê, você vai perecer? Para aquele que nele crê não pereça, porque se não crê, vai perecer. Então, quem crê nesta manhã? Quem pode crer? Quem pode crer? Quem pode dar crédito a esta pregação? Quem pode dar crédito à mensagem do Evangelho? Levante a sua mão onde você estiver e venha ao encontro de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus aí mesmo onde você está, na sua casa, na poltrona da sua sala, na sua cama, na sua rede, no seu comércio, aonde você parou para ouvir. Você parou, eu vou ouvir essa mensagem. Não é em vão. Deus te trouxe a esse lugar, talvez para te dar a última chance, para te dar a última oportunidade que você tem sempre negligenciado. Esse é o seu momento. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Temos uma pessoa aqui que tomou essa decisão. Amém? Você crê que Jesus pode transformar sua vida, mudar sua realidade? Crê? Amém? Então você vai entregar sua vida a Jesus. Eu vou fazer uma oração que você vai repetir comigo, tá bom? É uma oração de fé.
especial, única, porque cada momento é único. É único para algumas pessoas, Senhor, que o Senhor está dando às vezes a última oportunidade. É único porque, Senhor, o tempo passa e não volta mais. E nós não podemos perder as oportunidades. A tua palavra diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. E nós temos que fazer uma boa administração do nosso tempo e dar tempo para ouvir a voz de Deus. Gastar tempo para compartilhar a palavra. E aqui nós estamos, Senhor, e apresentamos diante de Ti a vida deste cidadão, que, Senhor, creio que foi tocada pelo Teu Espírito Santo, porque esta obra não é do homem, do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu oro para que o Senhor venha sobre ele com a sua graça, quebrando todas as correntes, todos os milhões, todas as prisões, espiritual, e trazendo uma nova realidade de vida sobre ele. Nós o abençoamos toda maldição geracional, construída na cultura, na história da sua vida, seja desfeita, seja quebrada, seja destruída, e o Senhor construa agora um novo legado, uma nova história, uma nova herança venha sobre ele agora. Oh, a herança da vida eterna, dos princípios e valores do reino de Deus, que essa seja a sua herança para transmitir para as gerações com quem ele tiver contato, com os filhos, com os netos, com os amigos, com quem ele compartilhar a tua palavra. Declaramos sobre ele a tua graça, perdeu os pecados e escreve o seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, te pedimos isso e abençoa a todos que nos ouviram e creram também na mensagem do Evangelho. Que a tua graça, a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia e o perdão se recaiam sobre essa alma, sobre essa vida, trazendo libertação e mudando a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.